Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Vocês querem saber o que o filme Aniquilação e a Netflix nos dizem sobre o futuro dos cinemas? Então fiquem aí que já eu conto. Meu nome é Pedro Santana, você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então se vocês não ficaram sabendo, o filme Aniquilação, que é o segundo filme de Alex Garland, que dirigiu o excelente Ex Machina, teve seus direitos de distribuição internacional vendidos pela Paramount para a Netflix. Então, o único local onde teremos uma estreia de fato, onde tivemos, no caso, uma estreia de fato do filme nos cinemas, foi nos Estados Unidos. No resto do mundo, ele sai no dia 12 de março na Netflix. Eu achei isso um fato super interessante, eu acho que ele nos mostra muito bem para onde o mundo do cinema está caminhando nos próximos anos. Mas antes de começar esse vídeo, gostaria de fazer um convite para você que é fã de filmes, séries, críticas e tudo mais, tem a ver com o mundo dos cinemas. Se inscreva aqui no canal, se torne um abaixonático, uma abaixonática, venha fazer parte da crítica. O que mais me chamou a atenção nessa situação é que Annihilation parecia para mim, na superfície, muito similar com um grande sucesso que a Paramount teve há alguns anos, que foi A Chegada, Arrival. Para começo de conversa, os dois filmes são dirigidos por diretores que recentemente haviam ficado aí mainstream. O Denis Villeneuve, depois de Sicário e Prisoners, e o Alex Garland, depois de Ex Machina. São dois projetos de ficção científica que têm como personagem principal uma mulher, no caso de Arrival, a Amy Adams, no caso de Annihilation, a Natalie Portman. E nos dois casos são filmes voltados para públicos mais maduros, filmes um pouco mais intelectuais, digamos assim, um pouco mais profundos e complexos. Então eu pergunto, por que a Paramount decidiu vender os direitos de distribuição de Aniquilação, mas ficar com os de A Chegada? Bom, é uma pergunta um pouco mais complexa do que parece, porque no nível de superfície, ó, a Paramount achou que Arrival seria melhor e Aniquilação eles não tinham tanta confiança, então eles preferiam vender para Netflix e recuperar pelo menos a verba do filme e não ter risco de um prejuízo financeiro. Mas esse fator se torna mais interessante com a gente analisando o sucesso financeiro da Paramount nos últimos anos. Apesar de Arrival ter sido um grande sucesso, aí com 200 milhões de dólares de bilheteria nos Estados Unidos, uma excelente bilheteria também mundial, o ano passado da Paramount foi horrível no quesito bilheteria. Tivemos aí diversos fracassos, como Monster Trucks, como o próprio Transformers, que não foi um sucesso de bilheteria como geralmente é, Baywatch. Então, a Paramount acabou se colocando em uma posição onde eles ficaram financeiramente expostos e precisaram adotar uma nova postura em relação à distribuição de seus filmes. Tanto que houve a venda também do terceiro filme da saga Cloverfield, The Cloverfield Paradox, da Paramount para a Netflix. O que é inicialmente estranho porque os filmes de Cloverfield tiveram um sucesso de bilheteria muito alto nas suas duas primeiras instalações. Então, com o terceiro filme sendo vendido pela Paramount para a Netflix, a gente tem uma perspectiva um pouco mais clara do que está acontecendo. Basicamente, eu acho que a Netflix é o novo meio dos estúdios se protegerem financeiramente de filmes que eles acham arriscados. O que pode ser muito interessante no futuro. Não necessariamente para questões como Cloverfield Paradox, que é um filme que claramente a Paramount falou assim, olha, esse filme não é muito bom, eu acho que melhor tentar recuperar aqui a verba dele, mas mais pro caso de filmes como Aniquilação, que é potencialmente um excelente filme, mas que a Paramount talvez estava tendo dificuldade em fazer um marketing em torno dele, de vender o filme para um público em geral. E colocando esse no Netflix, você tem uma possibilidade de atingir um público muito grande e ao mesmo tempo proteger o estúdio financeiramente. Mas aí você me pergunta, será que a Aniquilação vai ser mais um desastre, porque vai ser um filme horrível, etc e tal? Olha, eu acho muito difícil, por tudo que eu vi da produção até agora, um pouquinho da história, do diretor Alex Garland, eu acho que é aquela questão que é um filme difícil de ser compreendido pelo público em massa, um filme que é uma surpresa muito grande no seu terceiro ato, que te faz pensar em diversos fatores, então aquele tipo de filme que você sai coçando a cabeça no final do cinema, o que pode ser positivo, como foi em A Chegada, ou pode ser negativo, como foi no caso de Mother, ou de tantos outros filmes que deixam o público tipo, que merda foi essa? Então eu acho que é muito interessante a gente começar a ver esse tipo de abordagem dos estúdios, porque abre a possibilidade de a gente ter diretores um pouco mais autorais, tendo mais projetos sendo executados ou financiados pela Netflix. Já que a Netflix está disposta a pagar 30, 40, 50 milhões de dólares pelo direito de distribuição de um desses filmes, por que não financiar a produção de um filme como esses e deixar ele lá na plataforma Netflix? Por que não ser a mecena, no caso dessa produção artística mais um pouco de vanguarda, um pouco mais profunda e autoral? Talvez diretores como Alex Garland, Denis Villeneuve e
sei lá, Tarantino precisem de coisas como essas para terem aí uma maior exposição. Talvez a Ava DuVernay e a Diz Reese consigam mais oportunidades nesse tipo de cenário do que conseguiriam talvez conversando com a Marvel, com a Fox, com a Universal. Então eu acho isso muito interessante, me deixa bem empolgado pro futuro dos cinemas, especialmente considerando que vamos ter uma produção maior de filmes que talvez não chegariam nas telonas por uma questão de risco. Então acho que a gente tem que apoiar sim essa decisão da Paramount e todo mundo tem que assistir Annihilation na Netflix no dia 12 de março. Eu sei que isso pareceu patrocinado, mas quem me dera ser patrocinado pelo Netflix, né? Paga nós, como diz o Cauê Moura, mas não, esse vídeo não é uma propaganda, só que eu tô muito empolgado pra ver o filme Annihilation e eu fico feliz que não vou ter que esperar meses pra ter a oportunidade de assistir no Netflix e sim apenas 2 semanas após o lançamento nos Estados Unidos. Então é isso aí, cinespectadores, se vocês gostaram desse vídeo, cliquem na marca d'água para se inscrever no canal, se tornem abaixonáticos e me digam, claro, nos comentários o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês gostam desse tipo de abordagem, se vocês não gostam, tudo é sempre muito válido desse YouTube. Até a próxima!